agora a gente vai bater um papo com ele, Reverendo Lucas. Que prazer te receber. Que alegria, é uma honra, um privilégio. Especialmente nessa data, fica à vontade. Com licença. Ainda mais para falar sobre Natal, né? Pois é uma é. data que eu especialmente adoro. Para mim significa união, família, reunião de pessoas do bem. Exatamente isso. Na verdade, o Natal, junto com a Páscoa, é o grande ápice da fé cristã. Né? Só que interessante, Rê, porque na festa do Natal a gente não celebra o dia em que Jesus nasceu. Até porque nós não temos nenhum dado histórico, mas nem mesmo hipotético, que falasse exatamente quando ele Jesus nasceu, Cristo né? nasceu. O 25 de dezembro, na verdade, foi uma convenção, né? Foi uma conversão, porque na verdade as principais festas do solstício de inverno de todos os povos da Europa, principalmente da Europa Ocidental, se dá nesse período. Por exemplo, entre os povos celtas, na Irlanda, na Escócia, Yule, a famosa divindade da prosperidade, da abundância, onde justamente por conta do inverno, da escassez, eles chamavam essas deidades para garantir provisão e colheita ao final desse período. Então, o cristianismo ele teve esse trunfo. Ele foi adaptando as principais situações, as principais comemorações étnicas das mais diversas sociedades da Europa Ocidental, e aí houve essa adaptação com o Natal também. Alguns estudos, eles procuram induzir que provavelmente Jesus teria nascido em meados de abril, março, mas são estudos ainda profundamente... Nada muito profundo, Nada muito né? aprofundado, até porque realmente não tem como. Vai continuar sendo um mistério, né? Vai continuar sendo um mistério. Nós celebramos então no Natal o fato de que o que é de mais divino, o que é de mais absoluto, se faz homem, assume a nossa identidade humana, né? Comprovando que nós somos a sua essência, que nós somos a sua extensão. Então é um convite para, na ingenuidade da manjedoura, na simplicidade de nós mesmos, nós revelarmos o que há de mais sagrado em nós. Afinal de contas, Cristo, do grego, significa exatamente isso, ungido. Essa unção de pura luz. Então nós celebramos esse fato. E uma coisa interessante é que nós, junto, e vamos já falar do presépio, dos grandes símbolos, dos grandes símbolos do Natal, temos a figura que precisa ser lembrada aqui dos três magos. Sim. Melchior, Baltazar e Gaspar. Alguns dizem até 4 magos, porque alguns textos apócrifos falariam de um 4º mago. Tem até um filme que narra isso, mas também não há nenhuma evidência. Ainda que somente um dos 4 evangelhos tenha falado efetivamente, que foi Mateus, que fala sobre os 3 magos, existem estudos encabeçados pela NASA, olha que interessante, que mostram que de fato no período justamente entre abril e março de 2000 anos atrás, ou pouco mais de 2000 anos atrás, correspondente à vinda de Jesus Cristo na Terra, passou o cometa Halley. Ele passa e estes 3 sacerdotes zoroástricos só depois de 2 anos vão ao encontro do Cristo. Então não foi na hora. Tanto é que Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos de idade, exatamente para não ter erro, né? Não o cometa Halley que passou, que eles chamam da Estrela d'Alva? Não, a Estrela d'Alva faz uma relação, na verdade, com Vênus. A Estrela da Manhã, que na verdade é o planeta mais próximo do planeta Terra e que desponta assim que o Sol nasce. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou a Estrela da Manhã, que na verdade era uma titulação dos antigos faraós. Mas aí é um outro momento, assunto, a gente entra no mérito. Vamos entrar nesse assunto aqui, então, porque muitos são os símbolos, a gente adora, eu particularmente, enfeitar a casa para o Natal. A casa fica animada, fica divertida. Essas cores natalinas são muito lindas. É muito legal. Mas cada uma tem uma simbologia e representa uma situação que o Natal traz pra gente. Vamos começar pelo pinheiro? Vamos começar pelo pinheiro, a árvore de Natal. Na verdade, a árvore de Natal, por incrível que pareça, é um símbolo de Natal tão comum, ainda que no Brasil ele só chega a partir do século XX, tá? Mas todos os indícios históricos mostram que é um símbolo de origem protestante. É óbvio que uma herança, entre aspas, pagã dos povos do Carvalho, né? Entre os germânicos, principalmente os descendentes dos vikings, né? Tinha o culto ao Carvalho, então eles que se representa a virilidade. E o pinheiro, especificamente, ele tem essa virtude, ele cresce em linha reta. Em direção aos céus. Raramente o pinheiro deixa de ficar verde, mesmo quando ele está muito fragilizado. Mesmo no inverno mais rigoroso. Mesmo no inverno mais vigoroso. Então, por conta disso, teve uma passagem que Martinho Lutero, em pleno século XVI, para quem não sabe, Martinho Lutero
foi historicamente um dos grandes pais da Reforma Protestante, ele andava pelos bosques alemães e avistou os pinheiros cobertos de neve, e essa neve já se liquidificando, refletindo a luz das estrelas. E aquilo para ele foi uma visão tão linda, tão transcendente, que ele chega em casa, fala com Catarina Vambora, que foi sua esposa, também uma ex-freira, ele um ex-padre, e aí ele comenta essa visão e tentou reproduzir com algodões e com bolinhas coloridas a visão que teve. A partir daí virou um símbolo uma peça máximo sine dentro qua da non, casa da gente, e que né? Que toda legal. a cristandade acabou herdando, inclusive por esse sentido transcendente, quer dizer, a relação direta com o infinito. Enverga, mas não quebra. É isso aí. Né? Como a gente tem que ser, inclusive. Né? Exatamente. E o São Nicolau? Papai Noel, São Nicolau, Santa Claus. Na verdade, muita gente, inclusive com essa... Olha que bonitinho, Ele é bonitinho, pisca. acho que ele deve tocar música. Nossa, chiquérrimo. E o Papai Noel ele acabou criando um certo preconceito, né, por conta de uma famosa fábrica de refrigerantes, que de fato deu a cara para o Papai Noel tal qual ele tem hoje, a partir dos anos 50 para cá. Mas Santa Claus é nada mais nada menos que São Nicolau de Mirna. O cara! São Nicolau foi um bispo do cristianismo primitivo, ele viveu no século IV, ele foi um turco, nasceu em Patara, na Turquia, mas ele teria morrido na época da perseguição de Diocleciano, né? Em Mirna, onde ele foi bispo, também na atual Turquia. Ele simplesmente é o padroeiro da Rússia, o padroeiro da Noruega, ele é um hit parade dos santos, apesar dele não ser muito cultuado em larga escala no Brasil. Em Portugal, em toda a Europa Oriental, Europa Ocidental, ele é amadíssimo, e no Brasil, mais especificamente nas colônias de origem germânica de Santa Catarina. E qual a relação dele com o Natal ou com a entrega de presentes? Exatamente. Ele, como um bispo, ele tinha um companheiro que era chamado de Pedro Preto, era conhecido, que era uma espécie de sacristão que avaliava o bom comportamento das crianças. Por quê? Todo o período natalino, ele literalmente adentrava nas casas dos seus camponeses muito pobres e ali perfazia brinquedos, presentes de uma forma geral, principalmente pães de mel, tanto que até hoje nas festas dedicadas a São Nicolau, que é celebrado tanto no dia 5 quanto no dia 6 de dezembro, no calendário da Igreja Cristã, tanto oriental quanto ocidental, se cultua, na verdade, a procissão de São Nicolau de Mirna, levando pãezinhos de mel e etc. Porque ele tinha essa cultura, ele dava muito dinheiro, inclusive, eram famílias muito pobres. Antes ainda de São Nicolau, a cultura dos presentes, a gente pode dizer que ela veio dos Reis Magos, que ofertaram presentes para Perfeitíssimo. Sim, porque eles oferendam ouro que representa a realeza, a majestade, não é? Do Cristo. O incenso, que representa a divindade, porque para as divindades são oferecidas incenso, e a mirra, justamente, que é uma erva medicinal, uma planta comum no Oriente Médio, e que na verdade tinha uma finalidade não só de cura, curativa, cicatrizante, né? Mas também ela era aplicada junto com a babosa nos cadáveres, para que no momento da decomposição eles não emitissem mau cheiro. Então, já anunciando o aspecto profético da morte e ressurreição do Cristo. Então, também como uma herança, nada como um bispo que traz esse espírito do Natal e repetindo o feito dos 3 sacerdotes zoroástricos, dos 3 magos, oferendo aos mais necessitados o seu presente e também toda a receita que ele juntava na igreja, ele repartia com os mais pobres. Ele deixava à noite nas que casas incrível, que aula de história, né, gente? Agora, a guirlanda, quando a gente coloca uma guirlanda na nossa casa, ela está querendo dizer o quê pra gente? Ela está querendo, na verdade, para os povos mais antigos, principalmente de ascendência celta, ela era um instrumento que anunciava a proteção do lar, né? Então você colocava uma coroa com os frutos e flores vigentes em determinada estação, principalmente no período primaveril, porque não só atraía a prosperidade depois da escassez do inverno, como também afastava os maus espíritos. A guirlanda, ela se torna uma herança para a tradição cristã, porque ela anuncia a infinidade da existência. O ciclo sem fim. Mais um ciclo começa a partir do advento, né? Inicia um novo ano litúrgico na história da igreja, assim como existe o ano fiscal, o ano astrológico, o ano vigente, na tradição da igreja também. Existe um ano litúrgico e então representa um novo ciclo, mas na verdade a continuidade da existência.
né? Quando nós celebramos o Natal, celebramos o renascimento do estado divino em nós. Tá. Fantástico, né? Bom, e a Sagrada Família também, né? Que muita gente gosta de Pois colocar o presépio. E que, na verdade, pouca gente sabe que o primeiro presépio, quem estabeleceu na tradição, foi nada mais, nada menos que São Francisco de Assis. Ah, é? Foi ele. E ele fez um presépio vivo. Porque ele ficava na capelinha de São Damião, depois eles foram para Portiúncula, né? Santa Maria dos Anjos. E ali, nas celebrações de Natal, eram celebrações muito simplistas, com muito carneirinho vivo, com muita... Eles oferendavam os trigos e as colheitas, os camponeses, aos pés do altar. E ele falou, bom, como a maioria do povo todo analfabeto, havia uma lei na época em que o camponês não podia ter acesso às escrituras, somente os clérigos. Por isso que ela era ininterruptamente em latim, e mérito de Martinho Lutero, que foi o primeiro tradutor do latim vulgar para um idioma local, no caso o vernáculo alemão, as escrituras sagradas. Então ele representou o presépio, ele pegou ali os membros da sua comunidade e reconstituiu o presépio. E dali começou esse hábito de, na montagem, a partir da Ação de Graças, a partir da segunda semana de novembro, quando celebra a festa de Ação de Graças, ou a partir do dia 7 de dezembro ou 6 de dezembro, festa de São Nicolau ou de Santo Ambrósio, o padroeiro de Milão, 7 de dezembro, monta-se todos os enfeites de Natal e só vai retirar na festa da Epifania, na festa dos Três Magos, no dia 6 de janeiro. Epifania, que significa a manifestação do divino. Para que a gente vá além sempre, né, na noite de Natal especialmente, para que a gente não fique só na questão dos presentes e tudo mais, qual a mensagem que você quer deixar para as famílias, o verdadeiro significado do Natal, uma mensagem para essa data tão linda? Pessoal, eu gostaria de fazer uma breve reflexão. Se você espera sentar, hoje a gente está no dia 24, daqui a pouquinho você vai ver a missa do Galo na TV, ou vai assistir, ou vai se reunir em casa, né? Vai se reunir com seus parentes e amigos. Se você for comer a sua uva passa de sempre, bacalhoada, maionese, ou não comer se você está num período low carb, que nem nós aqui, enfim. Se você for com a mesma perspectiva de todos os anos, um conselho, não vá. Fica em casa, a mesma coisa serve para o Ano Novo, tanto que tem muita gente, inclusive celebridades, que costumam passar o Ano Novo sozinhos. E que experiência que deve ser essa transição de ano e você fazer um encontro com você mesmo. Vão com uma nova cultura. Nós tivemos um ano muito intenso. Esse ano de 2019 não foi brincadeira. Foi um ano de aprendizados muito fortes. Muito fortes. Com certeza o nosso precioso Daniel Atala vai contar mais como vai ser o ano de 2020 para a gente. Mas com base na intensidade desse ano, vão com uma outra cultura. Muito mais do que uma cultura de ceia e de festa, vão com essa cultura de família, de encontro, de egrégora, de pequena igreja reunida no lar e testemunha o Cristo, a unção, o estado de divindade sendo recriado mais uma vez no seu seio. Isso que vai fazer toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. Ai, que mensagem linda, gente. Com isso, eu me despeço. Obrigada mais uma vez. É uma delícia ter você com a gente. Obrigada, reverendo. Um Feliz Natal para você e para sua família, viu? E vou deixar também já o Instagram para você seguir nas redes sociais, @reverendolucasoficial. Enquanto isso...